Bem-vindos ao canal Citações de Sábios. Hoje vamos conferir frases e citações do filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico, Nicolau Maquiavel. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. O fim justifica os meios. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum, e sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados, mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Julgo poder ser verdadeiro o fato de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que, mesmo assim, ela permite-nos governar a outra metade ou parte dela. Quem seja causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Precisando, portanto, um príncipe, de saber utilizar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe defender-se dos lobos. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Homens ofendem por medo ou por ódio. Dê o poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é. Gostando das frases: quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes.
No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Não se pode chamar de valor assassinar seus cidadãos, trair seus amigos, faltar à palavra dada, ser desapiedado, não ter religião. Essas atitudes podem levar à conquista de um império, mas não à glória. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sentires. Cada qual vê o que parecemos ser, poucos sentem o que realmente somos. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se arruíne entre tantos que não são bons. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. É melhor ser temido do que amado. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Antes de tudo, esteja amado. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Você não terá piedade diante de seus inimigos. E ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante de sua grandeza de alma. Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixe enganar. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Pelo que se nota que os homens ou são aliciados ou aniquilados. A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. A sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe o like por favor.